Maravilhoso dia! Hoje eu tô dando uma passada aqui, ainda nesse mês, nessa semana de comemoração dos 9 anos da Minidini, né? Falar um pouquinho para vocês de como surgiram os produtos. E é uma história muito linda, porque a gente, na época eu tinha o Max pequenininho, o bebê, né? A Grace tava grávida ainda e a gente pensando, né, nas soluções. Eu já com o Max no dia a dia pensava assim em coisas que não tinham para vender no mercado e que a gente precisava com os filhos. E a gente começou a pensar, não, vamos produzir, vamos fazer, né? E até é muito curioso porque muita gente fala assim pra mim, nossa, quantas vezes eu já pensei nisso, mas eu nunca fiz, né? Então eu acho que o grande diferencial da Minidini foi que a gente pensou e fez, né? A gente foi atrás e resolveu, não, a gente vai ter que fazer e não só ajudar na nossa rotina, mas ajudar aí com outras mães que também têm os mesmos dilemas. Então aqui, gente, esse foi o nosso primeiro produto, que é a Garradini. E esse foi o protótipo que a gente fez, né? Na época eu morava em Porto Alegre ainda, antes de lançar a empresa, de começar a empresa. A gente procurou uma costureira lá, foi atrás e ela produziu pra gente esse aqui. Ela era bem pequenininha, ó, de um tecido que não é impermeável, né? Que hoje os nossos tecidos são impermeáveis. Era bem diferente, assim, um viés fininho e curtinha, né? Acho que ela tinha menos de 1 metro, hoje ela tem 1,20 m, então a gente viu, né? Foi vendo das necessidades. Bem maior, mas por que a gente começou com esse primeiro produto, que é uma faixa de prender o bebê na cadeira de restaurante, assim que surgiu, era para isso, porque eu me lembro que o Max, a gente ia nos restaurantes, ele era pequeno, era bebê, e isso até quase 2 anos, né, e os cadeirões não têm cinto de segurança, aqui no Brasil não tem cinto de segurança, e os que vieram originalmente já tá tudo estragado e não tem mais. Então eu prendi ele com faixa, com cinto do meu marido, ficava segurando ele e a gente não relaxava ali na hora da refeição, né? Saía para se divertir e acabava ficando preocupado. Já vi crianças caírem de cadeirão. Então a Garradini foi, né, o nosso primeiro produto que a gente começou a vender numa página do Facebook, não tinha nem site. E hoje tem o kit show cadeirão, né, que até tá lá atrás, que é a almofada mais a faixa, enfim. A gente já aprimorou bastante, aumentou o tamanho, mudou o tecido e assim a gente vai sempre melhorando, né, vendo o que pode ser melhorado. Aí, outros produtos que eu tenho aqui, o protótipo, que até eu falei pra Graça que a gente tem que fazer como se fosse um museu da Minidini, né? A Nanadini, que é a nossa almofada de pescoço, eu até vou pegar ela aqui, a de hoje, né, que nós temos aqui. Hoje ela é assim, super bem equipada, né, com tiras que prendem no encosto, uma almofada um pouco mais densa para a cabeça realmente não cair no soninho do carro. Só que ela já foi assim, ó, esse aqui foi a primeira Nanadini que nós fizemos. Então ela tá sem o recheio, claro, aqui, até porque o recheio que ela tinha nem é mais, a gente nem usa mais porque era de fibra siliconada e hoje é de espuma. E então ela tinha aqui, ó, o que prendia atrás, né, que é o mesmo sistema que tem hoje. Só que olha só, ele era fixo aqui, ele não saía, né? Hoje ele é destacável, porque quando a criança não tá dormindo, tira a almofada. Então, a gente sempre vai aprimorando os produtos, né? E vejam, ela não tinha as tiras. Nas primeiras não tinham essas tiras da extremidade. Então, o que acontecia? Eu testava sempre no Max, o Max nessa época já tava com uns 3 anos. Então, ele dormia, né, ele já usava, tinha 3 anos e pouco, ele dormia, só que assim, ó, mesmo prendendo no cinto da cadeirinha ou do cinto de segurança do carro mesmo, conforme ia caindo o peso do corpo dele, ia inclinando pra frente, porque não tinha nada que prendesse aqui, né? E foi aí que a gente pensou, não, mas na verdade tem que ter algo prendendo no encosto do banco, que foi o grande pulo do gato, que é essa tira regulável, que prende, então, no encosto do carro, né? E aí, quando for o peso que for, inclusive de adulto, que pode ser usado para adulto, ela não. Então, olha a diferença, né? Mega evolução aí do produto que a gente foi fazendo ao longo dos anos. E o outro que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu tenho o protótipo, que esse é mais curioso ainda, que é do tapa-sol de carro, que se chama Sombradini, que esse aqui eu costurei à mão. Gente, eu não sou costureira, não tenho habilidades, mas eu fui lá e costurei porque eu queria ver. Então, como é que ele funcionava num primeiro momento? Primeira coisa que eu fazia, né, eu fazia quando não tinha ainda o Sombradini, eu botava aquele fraldinha, lençol,
no vidro do carro e fechava, que é o que a gente vê as pessoas até hoje fazendo no trânsito, né? E o que eu fiz então? Eu fiz essas cordinhas, que o que era o propósito dessas cordinhas? Elas tinham uma ventosa na ponta, que agora até não tem mais, e eu prendia elas no lado de fora do vidro, certo? Por quê? Porque daí eu não tinha que ficar tendo aquele trabalho de segurar e fechar o vidro ao mesmo tempo, que muitas vezes não dava certo e eu já até espremi o meu dedo um dia. Então esse foi o primeiro, olha gente, de um tecido super em poliéster, assim, nada bom, que foi o protótipo. E aí a gente deu conta, não, mas vamos fazer diferente, vamos colocar ventosas em toda a volta, a gente viu que tinha que ser um pano grande, e vamos grudar por dentro do carro, e foi assim que surgiu o Sombradini. Aí nós fizemos ele, a primeira versão era de tricoline, né, de algodão preto, em 2 camadas. Depois a gente se deu conta, por que não aprimorar e botar um tecido UV-line? Então hoje o nosso Sombradini, ele é grande, com ventosas em toda a volta, e ele tem um tecido UV-line, então não é só a barreira física, mas sim também tem essa proteção dos raios. Então hoje ficou um pouco aqui, um pouquinho da nossa história. Hoje vocês podem ver os nossos produtos, estão lá, toalhas, as almofadas, as fraldas de piscina, tudo super colorido e graças a Deus nas mãos das melhores costureiras que a gente podia ter no mundo, tudo assim com perfeito acabamento, né, super bem feito, uma qualidade altíssima que hoje, graças a Deus, 9 anos depois a gente conquistou aí na nossa produção. Tá, gente? Muito obrigada por fazer parte dessa história e acompanhar a gente aí ao longo desses anos, que a gente sabe que as mamães nos dão os depoimentos dela e a gente fica muito feliz, que é para isso que a gente criou a Minidini nos nossos produtos, para levar mais amor e menos caos para as famílias e facilitar a rotina aí de vocês. Beijo grande!